600.000 homens gritando contra você. Uma multidão enfurecida, pegando pedras, querendo tirar sua vida. Tudo isso porque você foi o único a dizer: podemos conquistar esta terra. Esta foi a realidade de Caleb, um homem que enfrentou não apenas gigantes de carne e osso nas terras de Canaã, mas também o gigante invisível do medo que paralisou uma nação inteira. O que torna esta história ainda mais extraordinária. Caleb não apenas sobreviveu para ver a terra prometida, ele a conquistou aos 85 anos de idade, quando muitos já teriam abandonado seus sonhos. Sua história revela um segredo sobre perseverança que poucos descobrem em toda uma vida. Bem-vindos ao Portal da Salvação. A história que vamos explorar hoje ilumina um aspecto do caráter de Deus que pode revolucionar completamente sua forma de lidar com obstáculos aparentemente insuperáveis. Antes de mergulharmos nessa jornada extraordinária, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há uma revelação surpreendente sobre Caleb que raramente é mencionada e que carrega uma lição transformadora para a nossa vida. O sol castigava as costas daqueles que trabalhavam sob o jugo egípcio. Entre eles estava um jovem diferente, não pelo seu físico ou aparência, mas pela sua origem. Caleb, filho de Jefoné, um quenezeu, um detalhe que muitos negligenciam. Caleb não era israelita por nascimento. Os quenezeus eram um povo nômade que vagava pelo deserto do Sinai sem qualquer ligação com a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. O homem que se tornaria um dos exemplos mais extraordinários de fé começou sua jornada como um estrangeiro entre o povo escolhido. A primeira grande lição da vida de Caleb já se revela aqui. Deus não olha para a nossa linhagem sanguínea, mas para a disposição de nosso coração. Como Caleb se integrou à tribo de Judá. O texto bíblico não nos dá todos os detalhes, mas sua família provavelmente se juntou aos israelitas durante o período no Egito ou nos primeiros dias da jornada pelo deserto. O impressionante é que este homem de origem estrangeira ganhou tanto respeito que, quando chegou o momento crucial de escolher os 12 espias para explorar Canaã, ele foi selecionado para representar Judá, a tribo real, aquela da qual viria o próprio Messias. Isso nos traz uma revelação fascinante. Caleb não substituiu qualquer pessoa naquela missão. Nasson, filho de Aminadab, era o líder oficial da tribo de Judá. Porém, foi Caleb quem recebeu a honra de representá-la na missão de espionagem. Isso sugere que, mesmo antes do famoso episódio dos espias, Caleb já havia conquistado um lugar de extraordinário respeito entre seus pares. A trajetória inicial de Caleb quebra um paradigma. Muitos de nós, quando nos sentimos estrangeiros em um ambiente, tentamos nos misturar, ficar invisíveis, não chamar atenção. Caleb fez o contrário. Sua excelência e caráter o destacaram tanto que foi escolhido para uma das missões mais determinantes na história de Israel. Moisés reuniu os 12 homens escolhidos, um de cada tribo, para a missão que mudaria o destino de Israel. As instruções eram diretas. Subam por aqui, pelo Neguebe, e depois prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é numeroso ou não. Por 40 dias, eles percorreram o território, observando cada detalhe, cada cidade, cada pessoa. Quando retornaram, traziam frutas de tamanho impressionante. Um único cacho de uvas tão grande que precisava ser carregado por 2 homens em uma vara. O povo se reuniu, ansioso por notícias, esperando ouvir sobre a terra que Deus havia prometido desde os tempos de Abraão. O relatório começou bem. A terra, de fato, mana leite e mel. Mas então veio a virada que selaria o destino de uma geração inteira. Porém, o povo que lá habita é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Anak.
O medo se espalhou como fogo pelo acampamento. Os 10 espias intensificaram o terror. A terra devora seus habitantes. Todos os homens que vimos lá são de grande estatura. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também parecíamos aos olhos deles. Os israelitas viram apenas o que seus olhos podiam enxergar. Gigantes ameaçadores, muralhas intransponíveis, exércitos numerosos. Esqueceram-se completamente das pragas do Egito, do mar vermelho que se abriu, da coluna de fogo que os guiava, do maná que caía do céu todos os dias. Esqueceram-se de que serviam ao Deus do impossível. O choro e o lamento tomaram conta do acampamento. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Foi nesse momento que Caleb deu um passo à frente, fazendo algo que a Bíblia descreve de maneira impactante. Ele fez calar o povo perante Moisés. Não era apenas uma questão de volume ou autoridade, era uma presença que exigia atenção. Subamos e tomemos posse da terra, declarou Caleb, porque somos bem capazes de conquistá-la. Josué, o representante da tribo de Efraim, uniu-se a Caleb. A terra que percorremos e exploramos é extraordinariamente boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e a dará a nós, terra que mana leite e mel. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, pois nós os devoraremos como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A resposta da multidão: apedrejem-nos. O texto bíblico é claro. O povo falava abertamente em apedrejar Caleb e Josué. Por acreditar nas promessas de Deus, eles quase perderam suas vidas nas mãos do próprio povo, que deveria estar marchando ao seu lado para a conquista. O que difere um homem como Caleb da multidão? Não é que ele não viu os mesmos gigantes ou as mesmas muralhas. A diferença está no fato de que ele também enxergava o Deus gigante que havia prometido aquela terra. Para Caleb, a questão nunca foi: podemos fazer isso, mas Deus pode fazer isso? A resposta divina à rebelião foi imediata e severa. Deus declarou que nenhum dos homens daquela geração, exceto Caleb e Josué, entraria na terra prometida. Por 40 anos, um ano para cada dia que os espias passaram explorando Canaã, o povo vagaria pelo deserto até que todos os adultos incrédulos tivessem falecido. Sobre Caleb, porém, Deus fez uma declaração que revela o segredo de sua vida. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu o introduzirei na terra onde esteve, e a sua descendência a possuirá em herança. Outro espírito. Esta frase ilumina a verdadeira natureza de Caleb. Enquanto a maioria estava dominada pelo espírito de medo e descrença, Caleb estava cheio do espírito de fé e coragem. Ele via as circunstâncias através das lentes da promessa divina, não através das limitações humanas. Agora, imagine-se no lugar de Caleb, com 40 anos de idade, cheio de força e vigor, pronto para conquistar a terra que Deus prometeu. E então, por causa da incredulidade dos outros, você é forçado a esperar mais 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto. 40 anos vendo pessoas morrerem ao seu redor. 40 anos de adiamento de um sonho que não era apenas seu, mas de Deus. A reação natural seria amargura e ressentimento. Afinal, por que tenho que sofrer por causa da incredulidade dos outros? Surpreendentemente, não encontramos nos textos bíblicos qualquer registro de reclamação ou amargura de Caleb. Em vez disso, ele continuou servindo fielmente, esperando pacientemente pelo cumprimento das promessas divinas. Passaram-se os 40 anos de peregrinação. O povo finalmente chegou às margens do Rio Jordão. Moisés havia partido desta vida e agora Josué liderava a nação.
A conquista da Terra Prometida começou, e após 7 anos de intensas batalhas, chegou o momento de dividir o território entre as tribos. Entre a multidão, um homem de 85 anos se aproxima de Josué. Seu andar é firme, seus olhos brilham com a mesma determinação de 4 décadas atrás. É Calebe. Todos os outros homens de sua geração, exceto Josué, já haviam perecido no deserto. Mas ele está ali, tão vigoroso quanto no dia em que foi enviado como espia. Com clareza e precisão, ele relembra a Josué da promessa feita por Moisés. A terra que os teus pés pisarem será tua e de teus filhos para sempre. E então vem o pedido que revela o coração de um verdadeiro conquistador. Agora, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois ouviste naquele dia que estão ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, e os expulsarei, como disse o Senhor. O pedido de Calebe é simplesmente extraordinário. Ele não solicita um vale pacífico ou uma planície fértil e tranquila. Ele pede justamente a região montanhosa de Hebron, onde habitavam os anaquins, os mesmos gigantes que haviam aterrorizado os 10 espias 45 anos antes. Aos 85 anos, Calebe quer enfrentar os gigantes que homens mais jovens temeram enfrentar. Dá-me este monte, ele diz. Não é apenas um pedaço de terra que ele deseja. É o cumprimento de uma promessa divina que ele carregou em seu coração por 45 anos. É a validação de que seu outro espírito estava correto desde o início. Calebe faz uma declaração que deveria inspirar todos nós. Hoje tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força agora é como era então, tanto para a guerra como para as atividades diárias. Qual era o segredo da força extraordinária de Calebe? O texto bíblico nos dá uma pista poderosa. Ele perseverou em seguir o Senhor. Sua força não vinha apenas de genética ou alimentação saudável. Vinha de um propósito maior, de uma conexão profunda com o Deus que ele servia. Calebe sabia que a promessa divina ainda estava de pé, e ele estava determinado a vê-la cumprida. Enquanto muitos desistem de seus sonhos com a chegada da idade avançada, Calebe estava apenas começando sua maior conquista. Com a bênção de Josué, Calebe marchou para Hebron, enfrentou os anaquins e conquistou a cidade. Ele expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Mas a conquista de Calebe não parou por aí. Ele seguiu para Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer, e propôs um desafio. A quem atacar e conquistar Kiriat Sefer, darei minha filha Axa por mulher. Otniel, filho de Kenaz e sobrinho ou irmão mais novo de Calebe, aceitou o desafio e conquistou a cidade. Como prometido, recebeu Axa como esposa. Este jovem guerreiro, inspirado pelo exemplo de seu tio, mais tarde se tornaria o primeiro juiz de Israel após a morte de Josué. A história de Calebe nos ensina que a verdadeira conquista não está apenas em entrar na terra prometida, mas em possuí-la plenamente. Muitos israelitas entraram em Canaã, mas poucos tiveram o espírito de Calebe para expulsar os inimigos e ocupar completamente o seu território. O texto bíblico nos diz que Hebron pertence a Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, como herança até o dia de hoje, porque seguiu totalmente ao Senhor, o Deus de Israel, até o dia de hoje. Esta expressão nos mostra o impacto duradouro de uma vida de fé e perseverança. A herança de Calebe não foi apenas para ele, mas para suas gerações futuras. Ele abriu um caminho de bênçãos para seus descendentes através de sua fidelidade inabalável. O que torna esta história ainda mais significativa é que Hebron se tornaria uma das cidades mais importantes na história de Israel. Foi em Hebron que Davi foi ungido rei sobre Judá e, mais tarde, sobre todo Israel. Foi lá que ele estabeleceu seu reino por 7 anos e meio antes de conquistar Jerusalém. A cidade conquistada por Calebe se tornaria um berço da monarquia israelita.
E aqui está uma conexão fascinante que poucos percebem. Calebe, que não era israelita por nascimento, conquistou a cidade que se tornaria o primeiro trono de Davi, de cuja linhagem viria o Messias. Um estrangeiro que se tornou parte do plano redentor de Deus para toda a humanidade. Há um detalhe na história de Calebe que frequentemente passa despercebido, mas que carrega uma lição profunda para todos nós. Quando sua filha Axa se casou com Otniel, ela pediu ao pai um presente especial. Dá-me também nascentes de água. Calebe não apenas deu a ela as nascentes superiores, mas também as nascentes inferiores. Em uma terra onde a água era sinônimo de vida, este gesto representava muito mais do que generosidade paternal. Era a transferência de um legado de abundância. A maioria das pessoas lê essa passagem e não percebe sua importância simbólica. As nascentes representam a fonte da vida, da fertilidade, da prosperidade. Calebe não apenas conquistou a terra, mas também garantiu que ela fosse verdadeiramente frutífera para as gerações seguintes. Isso nos leva a uma verdade transformadora. A verdadeira herança espiritual não é apenas chegar ao destino, mas assegurar que aquele destino seja um lugar de vida abundante. Muitos de nós lutamos para alcançar objetivos, mas quantos se preocupam em garantir que esses objetivos sejam fontes de vida para os que virão depois? Calebe esperou 45 anos para receber sua herança, mas quando a recebeu, garantiu que ela fosse completa, com terra e água, com promessa e cumprimento, com potencial e realização. A história de Calebe termina com uma simples frase: "E a terra descansou da guerra." Após uma vida de lutas, batalhas e conquistas, veio o descanso. Não um descanso de derrota ou exaustão, mas o descanso de quem cumpriu sua missão. Quantos de nós chegamos ao final de nossas vidas com essa mesma certeza? Quantos podem dizer que perseveraram totalmente no caminho do Senhor, que não desistiram diante dos gigantes, que não se deixaram intimidar pelas muralhas, que não cederam ao desânimo durante os longos anos de espera? Calebe conquistou sua herança não porque era o mais forte, o mais habilidoso ou o mais inteligente. Ele a conquistou porque, como Deus mesmo declarou, nele houve outro espírito, um espírito que via além das circunstâncias, que enxergava o invisível em meio ao visível, que confiava nas promessas divinas mais do que nos relatórios humanos. E aqui está a revelação mais profunda da vida de Calebe. Ele não apenas seguiu a Deus, ele seguiu totalmente. A palavra hebraica utilizada no texto original sugere um seguir completo, inteiro, sem reservas. Não era uma fé parcial ou uma obediência seletiva. Era uma entrega total. Talvez seja por isso que 45 anos após o episódio dos espias, Calebe pôde dizer com convicção: "Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou." Sua juventude não residia apenas no vigor físico, mas na vitalidade espiritual que vem de uma vida alinhada com o propósito divino. A jornada de Calebe nos ensina que nossa origem não determina nosso destino, que nossa idade não limita nossa capacidade de conquistar, que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus a quem servimos completamente. Há gigantes em sua vida hoje, há muralhas que parecem intransponíveis, há vozes que dizem que você não conseguirá conquistar o que Deus prometeu. Lembre-se de Calebe, lembre-se do homem que, aos 85 anos, pediu uma montanha cheia de gigantes para conquistar, e a conquistou. A revelação que prometi no início é esta: o segredo da vida de Calebe não estava em sua coragem incomum ou em sua força extraordinária. Estava em seu outro espírito, um espírito que se recusava a ver o mundo pelos olhos do medo, que escolhia diariamente confiar nas promessas de Deus, que permanecia firme quando todos ao redor vacilavam. Este mesmo espírito está disponível para cada um de nós hoje. Não importa sua origem, sua idade,
seus fracassos passados ou os gigantes que você enfrenta. O Deus de Caleb continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Deixe nos comentários qual foi o gigante que Caleb te inspirou a enfrentar. E lembre-se, às vezes, sua maior conquista está esperando por você do outro lado dos seus maiores medos. Até o próximo vídeo, aqui no Portal da Salvação.